A chegada de Túrin a Bretil. Túrin desceu então rumo ao Sirion, e estava com a mente dividida. Pois parecia-lhe que, se antes tivera duas opções amargas, passará a ter três, e seu povo oprimido chamava, ao qual só trouxera mais desgraça. Só tinha este consolo, que sem dúvida Morven e Nienor há muito tempo tinham chegado a Doria e que apenas pela bravura do Espada Negra de Nargothrond sua jornada fora segura. E dizia em pensamento, em que outro lugar melhor eu as poderia ter posto, mesmo que tivesse chegado mais cedo. Se o cinturão de Melian for rompido, então tudo estará terminado. Não, as coisas estão melhores como estão, pois com minha ira e meus atos impensados eu lanço uma sombra onde quer que habite. Que Melian as guarde. E eu as deixarei em paz, sem sombra, por um tempo. Mas Túrin procurava por Finduilas tarde demais, percorrendo as florestas sob as encostas das Eredvetrin, selvagem e cauteloso como um animal, e emboscava todas as estradas que levavam ao norte, para o passo do Sirion. Tarde demais. Pois todas as trilhas haviam sido destruídas pelas chuvas e nevascas. Mas foi assim que Túrin, descendo Teidrin, topou com alguns do povo de Alétida, floresta de Bretil. A guerra os havia reduzido a um pequeno grupo, que na maior parte habitava em segredo o interior de uma paliçada sobre Amon Obel, nas profundezas da floresta. Efel Brandir chamava-se aquele lugar, pois Brandir, filho de Andir, era seu senhor desde que seu pai fora morto. E Brandir não era homem de guerra, pois fora mutilado em virtude de uma perna quebrada num acidente na infância, e além disso, era pouco impetuoso, preferindo a madeira ao metal e o conhecimento das coisas que crescem na terra a outros saberes. No entanto, alguns dos homens da floresta ainda caçavam os orques em suas divisas, e foi assim que, quando Túrin lá chegou, ouviu um ruído de tumulto. Correu naquela direção e, passando cautelosamente por entre as árvores, viu um pequeno bando de homens cercado de orques. Defendiam-se desesperadamente, dando as costas para um capão de árvores que cresciam à parte, numa clareira, mas os orques eram em grande número, e os homens tinham pouca esperança de escapar, a não ser que recebessem algum auxílio. Assim, escondido na vegetação rasteira, Túrin fez grande ruído de pisadas e estalos e depois gritou em voz alta, como quem lhe dera muitos homens: "Ah! Aqui os encontramos! Sigam-me, todos! Vamos sair, e ao abate!" A estas palavras muitos dos orques olharam para trás, espantados, e então Túrin saiu saltando, acenando como se houvesse muitos homens atrás dele e com os gumes de Gurtan tremulando como uma chama em sua mão. Os orques conheciam muito bem aquela lâmina, e mesmo antes que saltasse no meio deles, muitos se dispersaram e fugiram. Então os homens da floresta correram a seu encontro, e juntos acossaram os inimigos até o rio, poucos o atravessaram. Por fim detiveram-se na margem, e Dorlas, líder dos homens da floresta, declarou: "És rápido na caça, senhor, mas teus homens te seguem devagar." "Não," corrigiu Túrin, "todos corremos juntos como um só e nada nos separa." Então os homens de Bretil riram e disseram: "Bem, um assim vale por muitos. E te somos muito gratos. Mas quem és e o que fazes aqui?" "Apenas sigo meu ofício, que é matar orques," falou Túrin. "E moro onde meu ofício está. Sou o homem selvagem das matas." "Então vem morar conosco," convidaram eles. "Pois moramos nos bosques e necessitamos de artífices como tu." "Sérias, bem-vindo." Túrin os olhou estranhamente e disse: "Então ainda resta alguém que concorde que eu turve suas portas? Mas, amigos, ainda tenho uma missão penosa: encontrar Finduilas, filha de Orodret de Nargothrond, ou pelo menos obter notícias sobre seu paradeiro." "Ai dela! Faz muitas semanas que foi levada de Nargothrond, mas ainda assim devo procurá-la." Então olharam-no com pena, e Dorlas revelou: "Não procures mais. Eime que foram atacados,
os imundos orques mataram primeiro as mulheres, e a filha de Orodret foi pregada numa árvore com uma lança. Túrin deteve-se como alguém ferido de morte. Como sabeis disso? Perguntou. Porque ela falou comigo antes de morrer, respondeu Dorlas. Olhou-nos como quem buscasse alguém que esperava e rogou, Mormegiu. Dizei ao Mormegiu que Finduilas está aqui. Nada mais disse. Mas por causa de suas últimas palavras nós a depusemos onde morrera. Ela jaz em um montículo junto ao Teiglin. Faz um mês agora. Levai-me até lá, pediu Túrin, e conduziram-no até um pequeno morro perto das travessias do Teiglin. Lá se deitou, e uma treva se abateu sobre ele. De modo que pensaram que estivesse morto. Mas Dorlas baixou os olhos para ele no chão e depois virou-se para seus homens, proclamando, tarde demais. Esta há uma eventualidade lastimável. Mas vede, aqui jaz o próprio Mormegiu, o grande capitão de Nargothrond. Pela espada deveríamos tê-lo reconhecido, assim como os orques o reconheceram. Pois a fama do Espada Negra do Sul se espalhara por toda a parte, mesmo nas profundezas da floresta. Portanto, ergueram-no com reverência e levaram-no a Efelbrandir, e Brandir, saindo ao encontro deles, admirou-se com a maca que carregavam. Então, puxando a coberta, olhou o rosto de Túrin, filho de Húrin, e uma sombra obscura se abateu sobre seu coração. Ó cruéis homens de Alete! Exclamou. Por que arrancastes este homem da morte? Com grande esforço trouxestes até aqui a última perdição de nosso povo. Mas os homens da floresta rebateram, não, este é o Mormegiu de Nargothrond, um temível matador de orques, e há de nos ser muito útil caso sobreviva. E, mesmo que não fosse, deveríamos abandonar um homem aflito, deitado como carniça à beira do caminho. Não deveríeis, de fato, afirmou Brandir. O destino não o quis assim. E levou Túrin para dentro de sua casa e cuidou dele diligentemente. Quando por fim se livrou da treva, retornava a primavera, Túrin despertou e viu o sol nos verdes botões de flor. Então a coragem da casa de Ador despertou nele também, ao erguer-se, anunciou de coração, todos os meus atos e dias passados foram obscuros e plenos de maldade. Mas chegou um novo dia. Aqui ficarei em paz e renunciarei a meu nome e a minha família, assim deixarei para trás minha sombra ou, ao menos, não a lançarei sobre aqueles que amo. Assim ele adotou um novo nome, chamando-se Turambar, que na fala alto-élfica significava mestre do destino, e viveu entre os homens da floresta, foi amado por eles e lhes disse que esquecessem seu nome antigo e o considerassem alguém nascido em Bretil. No entanto, apesar da mudança de nome, ele não conseguiu mudar totalmente seu temperamento nem esquecer totalmente suas antigas mágoas contra os serviçais de Morgoth, e saía a caçar orques com alguns que tinham a mesma opinião, embora isso desagradasse a Brandir. Pois este esperava preservar seu povo pelo silêncio e pelo sigilo. O Mormegiu não existe mais, aconselhou, porém cuida-te para que a bravura de Turambar não traga uma vingança semelhante, sobre Bretil. Assim, Turambar deixou de lado sua espada negra e não a levou mais ao combate, no seu lugar, lidava com o arco e a lança. Porém não permitia que os orques usassem as travessias do Teiglin nem se aproximassem do montículo onde jazia Finduilas. Aldenelet foi ele chamado, o teso da donzela élfica, e logo os orques aprenderam a temer aquele lugar e o evitavam. E Dorlas disse a Turambar, renunciaste ao nome, mas ainda és o Espada Negra, e o rumor não diz, em verdade, que ele era filho de Húrin de Dorlomin, senhor da casa de Ador? E Turambar respondeu, assim ouvi dizer. Mas não o divulgues, peço-te, se fores meu amigo.